Só fazer uma oração para a gente iniciar a aula, então, Elias. Senhor, obrigado, Pai, te agradecemos por esta manhã. Louvamos ao teu nome, Senhor, pelo dom da vida, pela graça que o Senhor tem nos dado. E pedimos ao Senhor que nos abençoe durante esse estudo, que assim como nas outras aulas, possamos aprender um pouco mais do Senhor. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para as coisas espirituais, que nós estejamos, Senhor, com o coração aberto para receber a tua orientação e assim, ó Deus, nos tornarmos aptos a sermos usados pelo Senhor naquilo que é do seu propósito. Senhor, nos abençoa, então, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Liclécio, chegamos na última aula, né? Nossa última aula, semana que vem já tem prova. Já até aproveitando, já fazendo esse comentário, na semana que vem, eu já vou encaminhar a prova, eu não sei como é que elas vão agendar lá para fazer, tá? Mas a prova, eu já vou até avisar elas também que vai ser com consulta, então vai ser possível consultar tanto a Bíblia quanto o livro. Embora eu já vou adiantar que vocês vão acabar encontrando, né, mais facilidade na própria Bíblia do que no livro as respostas para as questões, tá? Então, vai poder fazer consulta, vai ser tudo por múltipla escolha, né? Mas vai poder fazer com consulta, tá bom? Relacionado aos eventos dos capítulos 7 até o 12. Então, é do capítulo 7 em diante. Beleza? A turma fala que prova com consulta é pior. Nunca fiz, deixa eu ver. Não, mas lembro. Tranquilo. Eu acredito que algumas das questões até nem vai precisar consultar, mas pode, né? Como a gente está com o instrumento nas mãos, né? A Bíblia o tempo todo, então a gente usando a Bíblia para fazer a prova tranquilo, pode, eu falei, pode usar o livro? Pode, mas eu acho que vai ser mais fácil encontrar as respostas na Bíblia do que no livro. Beleza? Bom, Beleza. Na última aula, a gente encerrou com a prisão de Jesus no Getsemane, né? Então, a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele passa ali no templo constantemente, né, entre Jerusalém e Betânia, como nós vimos, e a tensão entre Jesus e os líderes judaicos, ela vai se intensificando, então se intensifica mais nessa última semana, e culmina com a traição de Judas, né, um dos 12, um dos seus discípulos, quando ele negocia ali com os líderes judaicos para entregar Jesus exatamente no local ali onde eles comumente se reuniam, né? Então, nessa última semana, Jesus passa a criticar mais arduamente ainda, mais enfaticamente a hipocrisia dos judeus. E aqui, quando a gente fala judeu, viu, Liclésio? Só para reforçar e deixar bem claro, né? Não estou falando, nós não estamos generalizando. Até porque os discípulos eram judeus, Jesus era judeu. Quando a gente fala os judeus, é sempre levando em consideração a atitude de alguns dos líderes judaicos. Porque, por exemplo, nós vamos ver José de Arimateia. José de Arimateia que foi quem cedeu o seu túmulo para o sepultamento de Jesus, era membro do Sinédrio. E era um seguidor de Jesus em oculto. Nicodemos estava junto também, no final ali, né, com José de Arimateia. E entre outros que criam em Jesus como sendo Messias. Então, quando a gente fala os judeus, parece que a gente está
colocando todo mundo num balaio só, né? Mas ali os principais líderes, né? Os sacerdotes, os fariseus, enfim, né? A maioria dos membros do Sinédrio queriam perseguir Jesus e matá-lo muito por inveja e pelo fato dele estar acusando constantemente esses líderes de hipocrisia. E aí a questão é que eles não poderiam prender Jesus simplesmente por questões religiosas, porque eles até poderiam, né, prender Jesus por questões religiosas, como fizeram, mas eles não poderiam condená-lo à morte por questões religiosas. E muito embora eles tenham matado pessoas sem a autorização dos romanos, o que não era permitido pelo judaísmo, como por exemplo Estevão. Estevão foi apedrejado sem nenhum tipo de julgamento. Porém, quando se tratava de Jesus, qual que era a grande questão? Jesus tinha simpatia de grande parte do povo. Então, matar Jesus sem entregar ele aos romanos poderia gerar uma comoção ali na comunidade e voltar os olhos dos romanos contra os próprios judeus. Então, eles não poderiam simplesmente chegar e apedrejar Jesus, né? Embora por algumas vezes eles tenham tentado fazer isso, pegado em pedras, né? Mas acabaram não fazendo. Então, eles queriam prender Jesus e levar Jesus diante dos tribunais romanos para que os romanos o condenassem à morte. E então é a partir desse julgamento que a gente vai analisar hoje. Então, Jesus ali é preso no Getsemane, levado ao Sinédrio para ser julgado pelos sacerdotes e escribas, enviado a Pilatos, que por sua vez envia a Herodes Antipas, que devolve a Pilatos. E aí, nessa segunda vez que Jesus está diante de Pilatos, acaba condenando à morte, exatamente pelo fato de que o Sinédrio não poderia julgar casos cuja punição fosse a morte. Os judeus ali, o Sinédrio tinha autorização do Império Romano, tinha uma certa liberdade para julgar casos relacionados à lei mosaica, mas não aplicar a pena capital, né? Não aplicar a pena de morte. Isso competia somente ao Tribunal Romano. E aqui, nessas indas e vindas, né, de Jesus, Sinédrio, Pilatos e Herodes, então aqui não está na ordem, né? Primeiramente, ele vai aqui diante do Sinédrio, então, porque quem prende Jesus é no Sinédrio. Aliás, esse julgamento ele está cheio de irregularidades. Por quê? Primeiro, o horário, né? Se você... deixa eu aproveitar já até para falar sobre alguns pontos aqui do livro. Na página 128, você tem um mapinha aí, né, da Jerusalém Antiga, e aqui você consegue visualizar mais ou menos esse trajeto, né? Então Jesus vem lá do Getsemane, é levado até ali a casa de Caifás. Da casa de Caifás, ele sobe ali para a fortaleza, levado diante de Pilatos, né? Não sei se você está conseguindo acompanhar a setinha aí. Dali ele vai para o Palácio de Herodes, que é mais à esquerda ali da foto. É o ponto mais à esquerda. Dali ele volta para Pilatos, né? E depois, então, a partir daí, ele faz o caminho da cruz, né? Para ser crucificado. E aí nós temos dois locais, como provavelmente o local onde ele foi crucificado. Tem o Gólgota tradicional, que é onde hoje fica a Igreja do Santo Sepulcro, e um pouquinho mais acima você tem um outro possível local de crucificação, que é onde hoje fica o Jardim da Tumba. Eles são próximos ali, né? Parece
um pouco distante, mas a cidade não é tão grande assim. Então, é possível uma caminhada bem tranquila de um local para o outro, né? Tranquila sem uma cruz nas costas, né, Niclésio? E com dor, né? E com dor, exatamente. Então, quando a gente olha para esse cenário aí, onde Jesus foi de um lado para o outro, sempre lembrar que Jesus, quando ele carrega a cruz, ele já está exausto, né? Já tinha apanhado, tinha sido chicoteado e, e foi então crucificado. Já tinha perdido muito sangue, já estava fraco, né? Enfim, aqui esse quadro vai mostrar esse trajeto. Se você virar a página 130, você tem um outro quadrinho aí, que é o quadrinho dos horários. E aí esse quadrinho eu acho interessante para posicionar bem os tempos em que ocorreram os julgamentos, né, quando Jesus é crucificado. Então, você vê que ele vai ali por volta da meia-noite, quando ele é preso no Getsemane, e levado para a casa de Caifás. Então, eles já estava tudo armado, eles já estavam esperando. E nesse momento, quando eles chegam ali na casa de Caifás, a ideia era que eles acusassem. Então, eu falei para vocês que estava cheio de irregularidades. Primeiro, o horário. Não era permitido que alguém fosse julgado nesse horário, antes do nascer do sol. Então, existia uma lei que ninguém poderia ser julgado antes do sol nascer, né? Então, nesse momento em que Jesus é julgado, evidentemente, o sol não tinha nascido ainda. E aí começa a se levantar testemunhas. E uma outra norma era que 2 testemunhas precisariam levar antes a notícia para que depois a pessoa fosse presa. A pessoa não poderia ser presa e depois ali arrumar as testemunhas, né? Então começa a se pipocar. E na leitura, quando você vai fazer a leitura dos textos, o que vai perceber? Que eles começam a falar, mas que não tinha nada que pesasse realmente contra. Até que alguém levanta a questão de que ele falou contra o templo, sobre a destruição do templo. E aí um outro vai falar que ele se declarava rei, né? Aliás, filho de Deus, e até o próprio sacerdote, né? Ele fala assim: tu és o filho de Deus. E Jesus, num dos evangelhos, ele fala: tu o dizes. No outro, ele confirma: eu sou, né? Não existe contradição aqui, porque quando ele fala tu o dizes, é mais ou menos no sentido assim: fala assim, ó, você sabe disso, por que está me perguntando? Né? Não é no sentido de falar assim: você que está dizendo, né? Como se estivesse se esquivando da questão. Não é isso. O tu o dizes, ele tem esse sentido de falar assim: olha, realmente eu sou, e você mesmo sabe disso. Então não precisava nem perguntar. Então esse que é o ponto. E aí, nesse momento, o sacerdote ele rasga suas vestes, né? Então, para que eles pudessem levar Jesus diante do tribunal romano, eles precisavam ter um ponto de acusação que fosse além da própria lei. Porque se eles levassem para os romanos, ele descumpriu a lei, eles iam falar: julguem vocês. Só que como eles queriam a pena de morte e eles não poderiam aplicar, eles precisavam de uma acusação que poderia ser julgada diante do tribunal romano. E qual foi essa acusação levada diante do tribunal romano? Que ele era rei dos judeus, ele se declarava rei. Tanto que lá na frente, quando ele é levado diante de Pilatos, o que é dito? Fala: olha, esse Jesus aí, ele se declara rei, ele se declara acima de César. Ou seja, ele não se submete ao governo de César. Então ele é um rebelde. Então essa que foi a acusação. Embora essa acusação foi meio que descartada, porque Pilatos não achou razões suficientes para condenar Jesus à morte simplesmente por essa acusação. Tá? Então, bom, mas eu falo um pouquinho depois, sobre essa questão também.
Bom, então aqui nesse quadro, Liclés, você tem todos os horários, né, entre o dia anterior, na verdade, até o seu sepultamento ali próximo das 18 horas, próximo ao tempo em que se iniciaria ali o Shabat. Vou falar. O professor, o governo romano ainda não se preocupava, então, com a questão da religião, Não, não. dos cultos a Deus e tudo mais. Eles se preocupavam mais com o poder, como eles se preocupavam se realmente houvesse uma ameaça, então, ao seu governo. Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, o que que acontece? O que que os governantes, eles mais temiam? O imperador, ele tinha poder para destituir qualquer pessoa em qualquer lugar do império, né? E de que forma ele fazia isso? Ele não tinha condições de estar em todos os lugares, principalmente naquele tempo onde a locomoção era mais difícil, né? Às vezes, de um ponto para o outro, demorava vários dias para se locomover. Então, o imperador ele não ficava indo de um lado para o outro para ver como é que estava. Então, ele confiava em certas pessoas para fazer essa administração. E o que ele mais prezava? Sossego, né? Então, se começava a ter indícios de revolta, de rebelião, num determinado lugar onde alguma pessoa estava como administradora, o que acontecia? Essa pessoa era tirada de lá. Então, esses governantes, esses políticos, eles temiam isso. Então, a bem da verdade, o que pesou mais na decisão de Pilatos de mandar crucificar Jesus foi o indício de rebelião que começou a acontecer ali. Então, como o povo começou a ficar eufórico e se exaltar, Pilatos acabou cedendo, né, a pressão popular ali. Então, para Pilatos era muito melhor mandar crucificar um homem, mesmo que aparentemente ele não encontrasse culpa nenhuma, do que enfrentar depois uma rebelião das pessoas que estavam ali se revoltando, que isso ia refletir muito mais negativamente para ele do que a morte de um galileu. A esposa dele tentou intervir aí por um momento também, né? Ou não? Sim, sim. A esposa de Pilatos era simpatizante ali de Jesus, né? E aí ela tentou interceder ali junto a Pilatos. Mas Pilatos, embora pela Bíblia possa parecer uma pessoa boazinha, mas não é como a história mostra Pilatos, né? A história conta um Pilatos sanguinário, um Pilatos um pouco mais facilmente se irava, mandava matar. Ele não era tão sábio assim, não. Então, é que a Bíblia conta de um jeito que parece que ele era bonzinho, né? Porque ele queria soltar Jesus. Na verdade, ele queria se ver livre do problema. Tanto que, então, aí quando eles chegam nessa conclusão aqui, que Jesus tinha cometido esse pecado, eles levam diante de Pilatos. Tá? E Pilatos vai lá questionar Jesus, e aí vem a notícia, vem a informação de que Jesus era galileu. O que ele faz? Por ocasião da festa, não sei se você lembra que a gente comentou numa das aulas anteriores, que esse Herodes aqui era governante da Pérea e da Galileia, né? Esse Herodes aqui. E aí o que ele faz? Sabendo então que Jesus era galileu, fala, vou mandar para Herodes, vou jogar a bomba no colo dele. E aí vem aqui para Herodes, para que Herodes pudesse julgá-lo. Pilatos quis se ver livre. Só que Herodes, na verdade, só queria se divertir ali com Jesus, né? Ficou sabendo, ele sabia da fama de Jesus, nunca tinha se encontrado com ele e queria se divertir. Como Jesus ficou em silêncio diante de Herodes, Herodes o reputou por um louco, por um lunático, e devolveu para Pilatos. Aliás, o texto é interessante, que o texto fala que eles eram desafetos, né? Pilatos e Herodes, e por ocasião desse julgamento de Jesus, eles acabaram retomando ali o diálogo, né? Então aí Jesus volta aqui para
para Pilatos. Dessa vez, aí então, por causa da pressão, ele acaba cedendo e condenando Jesus à morte. Manda açoitar Jesus. E posteriormente, aí tem aquela história de Barrabás, né? Por ocasião da festa, soltava um e ele queria usar esse argumento para soltar Jesus. E aí eles resolveram soltar Barrabás, que era um fora da lei, né? Era um revoltoso. Ele foi preso por guerrear contra os soldados romanos. E quem seria martirizado, quem seria morto, seria Barrabás. E aí o povo pede a soltura de Barrabás e aí Jesus então é condenado à crucificação. Tá? Voltando aqui para o livro, né, tem outros dois quadros que eu queria fazer um comentário aqui, que eu acho interessante, página 132. A página 132, que vai falar a respeito de algumas teorias sobre a ressurreição de Jesus. Então, são teorias que negam a ressurreição de Jesus. Então, você tem, por exemplo, a teoria do desmaio, que vai falar que Jesus não morreu, que Jesus desmaiou. A teoria do roubo, que roubaram o corpo de Jesus e mentiram. A teoria da remoção, que os próprios judeus removeram o corpo de Jesus. E a teoria da alucinação, que diz que houve uma alucinação coletiva das pessoas que viram Jesus ressurreto. Então, esse quadro ele vai mostrar o que as teorias dizem, e embaixo, na parte de baixo aqui, as razões pelas quais essas teorias caem por terra facilmente. Né? Então, não só a Bíblia, mas a história refuta completamente essas teorias. E um último quadro é o que está na página 133, que é o quadro das aparições de Jesus. Né? Uma lista aqui das aparições de Jesus, não só as aparições relatadas nos evangelhos, tá? Mas também relatadas em Atos. Então, quando Atos, por exemplo, vai falar que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, enfim. Então, tem esses quadrinhos aí, eu acho interessante, porque ilustra bem, dá uma boa resumida nessas questões relacionadas à morte e ressurreição de Jesus. Embora o capítulo ele não trate ali não polemize, né? O livro ele não vai polemizar, tem algumas questões de divergência de narrativa que aí eu queria falar um pouquinho mais para frente com você sobre isso. Tá? Bom, essa parte aqui, Eliclésio, tudo bem? Né? Idas e vindas, né? De Jesus quando é preso, levado para o Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos. E aí, levado para a crucificação. Então, o argumento central diante da corte romana, diante do julgamento romano, foi de que Jesus era um rebelde e que ameaçava a paz ali por não aceitar o domínio de César. Por isso que foi colocado sobre a cabeça de Jesus na cruz a inscrição Rei dos Judeus. Porque isso era comum, né? Todos os crucificados levavam sobre a sua cabeça a inscrição que o identificava e identificava qual era o seu crime, por que ele estava sendo morto. Então, se a pessoa era rebelde, se a pessoa tinha roubado, se a pessoa era um assassino, enfim, o que fosse o seu crime, era colocado então sobre a cabeça. E por isso que Jesus tem essa frase colocada, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, porque Rei dos Judeus é exatamente a acusação que foi levada diante do tribunal romano. Bom, aqui tem algumas questõezinhas, né, que, de uma forma bastante resumida, na verdade, né, Jesus, então, aqui é levado diante de Pilatos, né, a preparação para a crucificação. Aqui nós temos os capítulos de Mateus, né, mas aí a gente tem o equivalente também nos livros de Marcos, Lucas e João.
Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, então, como eu falei para você, tem aquele quadro do livro que mostra mais detalhado em relação aos horários que as coisas aconteceram. Só um detalhezinho, né? Em relação aos horários, algumas versões vão trazer conforme o original, como hora terceira, hora sexta, hora nona. Né? Então, as horas eram contadas a partir do nascer do sol. Então, normalmente a partir das 6 horas. Né? Então, das 6 às 9, né? As 3 primeiras horas, por isso que era chamado de hora terceira. Então, quando se fala de hora terceira, 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde. Tá? Então, contado sempre a partir do nascer do sol. E lembrando que o dia era dividido na parte do dia propriamente e a noite, que era chamado de vigílias. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da vigília num outro momento, que eu quero explicar uma outra questão para você também. Mas aqui em relação a esse horário, só esse detalhe que algumas versões acabam trazendo os horários originais, né? Hora terceira, hora sexta, hora nona, que às vezes algumas pessoas ficam confusas, né? E aí, que hora que é isso, né? Que às vezes não entende. E aí, quando se fala então de hora nona, 3 horas da tarde foi o momento em que Jesus expirou. E aí, próximo então, ali por volta das 5 horas da tarde, como estava próximo à entrada do Shabat, foram requisitar para Herodes o corpo de Jesus para que fosse sepultado, né? E até pelo fato dessa proximidade não deu tempo de fazer a preparação adequada ali do corpo de Jesus, né? Apenas ungiram os lençóis, né? Colocaram óleos aromáticos ali nos lençóis que envolveram Jesus, mas o corpo em si não teve tempo de ser devidamente preparado. Por isso que no domingo, passado o Shabat, as mulheres vão até o sepulcro para terminar essa preparação do corpo, né? E quando elas encontram ali o túmulo aberto. Então, nesse domingo, Jesus ressuscita, ou seja, ali ao terceiro dia, né? E aqui, só para relembrar a questão de contagem do tempo, se toma a parte pelo todo. Então, por que 3 dias? Né? Porque 3 dias, se a gente fala 3 dias, dá 72 horas. E não deu 72 horas. Se você pegar que Jesus morreu às 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde da sexta, 3 horas da tarde do sábado, dá 24 horas. Se ele ressuscitou logo pela manhã do domingo, então não dá nem 48 horas, na verdade. Não dá nem 2 dias completos. Mas se conta 3 dias pelo fato de se tomar a parte pelo todo, ou seja, sexta-feira. Ele morreu na sexta-feira. Então já conta um dia, conta a sexta. O sábado, e aí ele ressuscitou na manhã do domingo. Domingo já conta o terceiro dia. Então, sexta, sábado e domingo se conta, por isso que se fala no terceiro dia. Ocorre então a ressurreição e a ascensão. Né? Maria Madalena, que é citada como responsável por espalhar essa notícia da ressurreição. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da manhã da ressurreição, em relação às narrativas, né, que divergem em certos pontos, inclusive na sequência que os eventos acontecem, mas depois eu falo melhor sobre isso. E aí Jesus aparece aos discípulos, várias aparições, né? Na verdade, durante 40 dias antes da sua ascensão, Jesus aparece a várias pessoas, como diz o relato bíblico, a mais de 500 pessoas, inclusive aos seus irmãos. E aí a tradição vai dizer que esse é o exato momento em que os irmãos passam a crer de fato em quem Jesus era, porque você vai lembrar que a gente comentou numa das aulas, quando Jesus, na última vez que sai da Galileia, né, os irmãos começam a falar: por que você não vai lá e faz lá, o profeta vai ficar escondido? Vai lá e aparece, né, e se mostra. Mas eles falavam isso porque não criam, eles não acreditavam que Jesus era quem dizia ser. Então, essa conversão dos irmãos acaba acontecendo em momento posterior à ressurreição de Jesus.
E aí Jesus aparece aos discípulos, né, dá a grande comissão, e aqui é o finalzinho, né, do Evangelho de Mateus, quando promete estar com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Sobre a inscrição sobre a cabeça de Jesus, alguns detalhezinhos aqui, né, que eu acho interessante. Esse texto aqui, texto lá de João, que afirma que foi colocado, então que Pilatos pôs. Os judeus questionaram isso porque eles queriam que colocasse assim, que ele se diz que é rei, não que ele é rei. Então coloca de outro jeito. E Pilatos diz, o que eu escrevi, escrevi. Já está escrito e é assim que vai ficar. Então, o que foi escrito foi em função exatamente daquilo que os próprios judeus levaram diante do tribunal romano como acusação, que ele se dizia rei dos judeus. E a acusação é que ele se colocava acima de César, o que era uma falsa acusação também. Como eu disse, Pilatos não julgou Jesus necessariamente por causa disso, mas foi muito mais pela pressão ali do povo do que propriamente pela acusação. Mas ele precisava colocar alguma acusação ali, né? E aí a acusação foi essa que levaram rei dos judeus. E a Bíblia afirma que foi escrito em hebraico, latim e grego. Só que tem um detalhe, tá? Existe um questionamento se estava escrito em hebraico ou se estava escrito em grego. Hebraico e grego. Hebraico ou aramaico. Por quê? Porque quando você olha para o texto no grego, não está escrito hebraico, está escrito língua dos hebreus. Assim como que estava escrito na língua dos hebreus, na língua dos gregos e na língua dos romanos. Então, o texto original em grego, a tradução literal vai dizer isso. Então, por que é traduzido por hebraico, grego e latim? Porque a língua dos romanos era o latim, a língua dos gregos era o grego e a língua dos judeus era o hebraico. Porém, o hebraico era mais utilizado nas questões religiosas. Em alguns pontos você percebe, por exemplo, Paulo, num momento, quando ele está em Jerusalém, e está uma confusão lá no templo, ele começa a falar em hebraico. O texto fala que ele começa a falar em hebraico. E quando ele começa a falar em hebraico, o povo sossega, quando ouvem ele falar em hebraico. Então, isso significa que não era comum eles se pronunciarem em hebraico. E aí Paulo começa a falar em hebraico e aí eles acabam prestando mais atenção em Paulo. Então, esse argumento vai dizer que não foi escrito em hebraico, que foi escrito em aramaico, que era a língua falada pelos judeus. Mas, de uma forma ou de outra, a pronúncia entre o hebraico e o aramaico é muito parecida, é muito próxima. Tá? A grande diferença ela estava na entonação, às vezes, de alguma palavra, algumas pequenas diferenças, e a escrita, que os caracteres eram um pouco diferentes entre o hebraico e o aramaico. Mas, de qualquer forma, a gente pode perceber, por exemplo, quando Jesus está na cruz, e ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. E numa outra versão fala Elohe, Elohe, lama sabachthani. Então, essa diferença é numa narrativa entre o hebraico e o aramaico. Então, Eli e Elohe. De qualquer forma, que significa Deus meu, de qualquer forma você percebe que é muito próximo, é muito parecido. A pronúncia, assim, Eli, Elohe, é como se a palavra eu, no hebraico é ani, e é lida também como anohe. Então, essa diferença sutil, às vezes, é que fazia parte dessa questão entre o hebraico e o aramaico. Mas era muito próximo, era muito parecido. Sendo hebraico ou aramaico,
isso não interferiria naquilo que foi escrito, que é o que eu quero explicar agora, né? Em hebraico, então, a frase que foi colocada ali, ela é lida como Yeshua Hanatzarat Vemelech HaYehudim. E essa frase, ela tem as iniciais aqui, né? Yeshua Hanatzarat Vemelech HaYehudim. Então você tem aqui o Yud, Re, Vav e o Re. E essa palavra aqui, né? Que palavra que é essa? Você lembra de ter visto em algum lugar? Não lembro. Não sei se é... Não, eu ia falar Yeshua, mas não... Não, Yeshua é assim, ó, escreve assim, né? Isso aqui é transliterado dessa forma aqui, ó, YHWH. Facilitou ou não? Facilitou. Dá para entender. Eu já devo ter visto, mas eu não lembro da outra palavra. Esse é o tetragrama divino, né? É o nome de Deus. Então a própria acusação de Jesus colocado sobre a sua cabeça, as iniciais formam exatamente o nome de Deus. Então aqui de uma forma inconsciente, vamos dizer assim, né? Você coloca ali dentro da acusação, ali não só que ele era rei dos judeus, não só uma questão política, mas uma questão espiritual, uma questão religiosa também, porque Jesus era o Filho de Deus, era da mesma essência do Pai. Esse tetragrama, que é para fazer um parêntese, né? Que às vezes é traduzido nas nossas Bíblias por Javé ou Jeová, não se sabe exatamente qual é a pronúncia do nome de Deus. E é por essa razão que os judeus até hoje não pronunciam o nome de Deus. Quando eles vão fazer a leitura do texto bíblico e aparece ali o tetragrama, eles substituem por Adonai ou por Hashem. Né? Adonai, que significa Senhor, e Hashem, que significa simplesmente o nome. Então, você tem essa substituição exatamente pelo fato de que, como eles não sabem a pronúncia exata, eles têm receio de estar infringindo um dos mandamentos, que é tomar o nome de Deus em vão. Então, esse zelo pelo nome de Deus fazem com que eles não pronunciem. Os linguistas, estudiosos linguistas, falam que existem duas principais possibilidades. Né? Existem algumas possibilidades, né? Mas as duas principais que eles acreditam que tem mais probabilidade, que é Yahu e Yahweh. Né? Então, Yahu ou Yahweh. Mas tem uns que falam que é Yahu, Yau, não Yahu, Yau. E outros que falam Yehoa. Né? Que a Yehoa... Até tem uma música que fala, né? Que fala desse jeito aí, Yehoa, Yehoa. Não sei se já ouviu. É que eu não sei cantar, né? Quando sei cantar vai ficar difícil. Então vai ficar sem saber. Mas os mais prováveis, segundo os linguistas, é Yahu ou Yahweh. Né? Que aí que vem a palavra Yahvé ou Yeová, né? Que aí o I foi substituído pelo J, que aí virou Javé ou Jeová. Tanto no hebraico, no grego, quanto no latim, você percebe que não existe J, né? Não tem J. Você tem aqui o I, né? Jesus, aqui Jesus Nazarenos, Rex Deorum, aqui Jesus, Apote Nazaret. E quando isso vem para as línguas, a língua portuguesa, por exemplo, então ele vem como J, não só na língua portuguesa, mas na língua hispânica também, né? Ele vem com som de J. Por isso que é Jesus, Yeshua, Jesus, Jerusalém, Yerushalayim, Jeremias, Yermeniahu, Josué,
Yehoshua. Então você tem esses nomes com J. Quando você vê um nome com J, você pode ter certeza que lá no original ele começa com Yud, que tem um som de I. Então, por isso que acabou se tornando Jeová ou Javé, que não é o nome de Deus, com certeza, porque não existe o som de J no hebraico antigo, né? No hebraico daqueles dias. Hoje até existe, né? Tem uma mudança na gramática hebraica que permite o som de J, mas no hebraico daquela época não tem. O hebraico não tem esse som, né? Esse som ele foi criado posteriormente. Então, mas aqui o que eu gostaria de passar, que eu acho mais interessante, é exatamente o fato de que as iniciais da acusação contra Jesus vão trazer aqui exatamente o tetragrama divino, né? O nome de Deus. E cuja pronúncia a gente não sabe exatamente qual é, tanto que em algumas versões você vai encontrar escrito desse jeito aqui quando aparece, né? Eles não tentam traduzir, porque eles colocam, como não se sabe exatamente qual é a pronúncia, eles colocam desse jeito aí. Muito bem. Um outro ponto que eu gostaria de tratar aqui, aliás, antes de falar sobre isso, tem um ponto que que eu não coloquei aqui nos slides, mas é que depois eu lembrei. Só uma curiosidade, né? Quando Jesus expira na cruz, a Bíblia vai dizer que alguns eventos aconteceram. Então, que houve terremoto, sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, houve uma comoção ali na terra, né? E uma das coisas que o texto diz é que após a ressurreição de Jesus, alguns apareceram ressuscitados. Algumas pessoas apareceram ressuscitadas. E a pergunta é, quem são essas pessoas? Porque aí alguns interpretam como sendo pessoas santos do Antigo Testamento, né? E outros interpretam como sendo pessoas daqueles dias, que morreram naqueles dias. Eu tenho um vídeo que eu vou até encaminhar aqui nesse grupo, que fala sobre essa questão, né? Porque aí já nesse caso já se era possível, então, né? Porque ele é o primogênito. Então, se Jesus ressuscitou, há uma possibilidade de outras pessoas também Então, serem ressuscitadas aí. e aí, exatamente, esse é o argumento, né? Esse é o argumento. Que essas pessoas fariam parte também das primícias. Então, que as primícias não era somente Jesus, mas que essas pessoas faziam parte das primícias, ou seja, da primeira ressurreição. Só que esse argumento ele encontra um problema exegético. Por quê? Porque a palavra ressurreição no grego encontra duas possibilidades, que é egeiro e anastasis, né? Eu acabei de mandar no grupo aqui o vídeo que eu te falei, que eu explico um pouco melhor essa questão. Mas aqui de uma forma bastante rápida, né? A palavra egeiro, tanto a palavra egeiro quanto a palavra anastasis, traduzem a palavra ressurreição. Expressam a ideia de voltar à vida. Só que a palavra egeiro, ela é utilizada, então quando você vai para a exegese do texto, você não analisa simplesmente o significado da palavra, mas a utilização, a forma com que essa palavra é utilizada dentro do contexto bíblico. Então, quando você olha para a palavra egeiro, você percebe que biblicamente existe uma aplicação distinta entre egeiro e anastasis. Então, enquanto egeiro é utilizada no sentido de voltar à vida no mesmo corpo, anastasis fala de uma transformação. Ele passa a ideia de uma transformação.
de um sentido espiritual. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do conceito de nascer de novo, a palavra que é utilizada é anastasis. Quando a Bíblia fala a respeito da ressurreição de Jesus, quando Jesus se refere à sua própria ressurreição, a palavra utilizada é anastasis. Quando a Bíblia fala a respeito da ressurreição do nosso corpo, quando Paulo fala a respeito da ressurreição do corpo na volta de Jesus, a palavra utilizada é anastasis. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, a palavra utilizada ali é egeirô. Quando ocorre a ressurreição de Lázaro, a palavra utilizada é egeirô. Então, o que isso demonstra? Demonstra que a aplicação bíblica, a exegese bíblica é diferente, o sentido é completamente diferente. E quando a gente olha para esse texto e diz que essas pessoas ressuscitaram, qual é a palavra que aparece? A palavra que aparece é egeirô. Então, por essa razão, eu acredito que não são santos do Antigo Testamento, porque a volta à própria vida se tornaria impossível, porque o corpo já tinha se deteriorado há muito tempo. Então, não seria possível. Então, por isso que eu acredito, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu acredito com base na exegese do texto, na palavra ali utilizada para a ressurreição, que eram pessoas que tinham ressuscitado aqueles dias. E essas pessoas, então, que ressuscitaram, se mostraram muito. E aí, eu sei que pode parecer esquisita essa frase, mas aí eles voltaram a morrer, né? Morrer de novo. Tinham morrido, foram ressuscitados ali e acabaram, num outro momento, morrendo de novo. Ou seja, apenas Jesus é que é as primícias. Porque a Bíblia fala, Jesus a primícia. Aliás, Jesus as primícias. Também é meio esquisito falar isso, porque as primícias está no plural e Jesus está no singular, né? Jesus é uma pessoa. Mas Jesus as primícias, se fez as primícias. Então, quem é as primícias? Jesus. Né? Qual é a próxima ressurreição que vai acontecer? Quando da volta de Jesus, que aí os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e levados ao encontro dele. Certo? Lá nesse vídeo que eu mandei, se você tiver curiosidade, depois lá explica um pouquinho melhor esse ponto aí, mas basicamente é isso que eu acabei de falar. Tá? Agora, você queria falar alguma coisa? Não. Agora sim, falando sobre esse ponto aqui, né, indo lá adiante, quando Jesus aparece aos discípulos junto ao Mar da Galileia, tem aquela famosa conversa entre Pedro e Jesus sobre se Pedro realmente amava Jesus ou não. E aqui, assim como ressurreição, né, que você encontra no grego duas palavras, a palavra amor, quando você vai para o grego, são pelo menos 4 palavras que aparecem relacionadas com amor, né, que é ágape, filéu, eros e tem mais uma outra, que agora me fugiu. Sei que são 4 palavras. E cada uma expressa um determinado nível de amor, vamos colocar assim. Então, quando Jesus faz a pergunta para Pedro, Jesus pergunta utilizando a palavra ágape. Né? E Pedro responde utilizando a palavra filéu. Então, a palavra ágape indica um amor mais elevado, um amor mais sublime, um amor incondicional. É o amor pelo qual Jesus amou a humanidade, se entregando a si mesmo. E filéu é um amor fraternal, um amor de amigo, um amor de irmão, né? Um amor de que você gosta de alguém, tem cuidado. E Jesus faz 2 vezes essa pergunta, as primeiras 2 vezes, e Pedro responde da mesma forma. Jesus faz de novo a palavra aqui, ágape, e Pedro responde com a palavra filéu. Na terceira vez, Jesus utiliza a raiz filéu. E aí, nesse momento, Pedro se entristece e responde com a palavra filéu. Por que Pedro se entristece aqui?
Porque quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape, que ele está falando num sentido de um amor sublime, e Pedro, incapaz de amar Jesus dessa forma, responde, eu filéu. E aí, na terceira vez, Jesus fala, Pedro, tu me filéu. Tu me filéu? Aí ele se entristece, porque ele percebe que ele não conseguiria, por si mesmo, alcançar a perfeição do amor que é devido a Deus, por si mesmo. E Jesus, quando faz a terceira pergunta, falando a respeito do amor filéu, Pedro se entristece por causa disso, porque ele percebe, né, a dimensão do amor que Jesus tinha por ele em relação ao amor que ele expressava por Jesus. E aí, talvez, né, o texto ele não vai falar aqui, mas talvez até tenha vindo à mente o momento em que ele tinha negado Jesus. Ou seja, ele não foi capaz de amar Jesus da forma com que Jesus amou. Ou seja, quando Jesus fala, ninguém tem amor maior que esse, daquele que entrega a sua vida por outra pessoa. Então, existem dois pontos aqui do ponto de vista de Pedro, né? A tristeza pelo fato de ser incapaz de amar da forma com que Jesus amou. E do lado de Jesus, a aceitação desse amor imperfeito, desse amor incompleto da parte de Pedro. Esse amor que nós temos, né, nós humanamente, por nós mesmos, não temos condições, não temos capacidade de amar a Deus da forma que ele deve ser amado, senão pela graça de Deus. Então, a graça de Deus é que é necessária sobre as nossas vidas para aperfeiçoar exatamente esse amor que nós sentimos por Ele. E é por isso que nós necessitamos do amor de Deus, nós necessitamos da graça provida pelo Senhor Jesus, nós necessitamos da comunhão que nos é dada pelo Espírito Santo, para que esse amor seja aperfeiçoado. Humanamente, pelo homem natural, é impossível alcançar esse amor, mas aperfeiçoado pela graça de Deus, nós podemos alcançar esse nível de amor, né? De amar não somente a Deus, mas de amar uns aos outros também. Aliás, oi, pode falar. Então, esse amor ágape, que é incondicional, entendendo, então, se dá pela transformação da pessoa, né? Agora, na fé, na entrega ao Senhor. Exatamente. É assim, ó, no grego clássico, vamos esquecer, tirar de lado a Bíblia por um momento. Quando você vai para o grego clássico, não existe muita diferença. Existe apenas questão de relacionamento. Por exemplo, o amor ágape por exemplo, o amor que uma mãe tem por um filho. O amor filéu é o amor que você tem pelo seu irmão ou por um amigo. O amor eros é o amor que você tem pela sua esposa, por exemplo. Então, é possível dentro do grego clássico. Mas é aquilo que eu falei para você. Né? Quando a gente faz exegese do texto bíblico, a gente precisa entender não só o significado, a utilização, mas como esse texto, como essa palavra é aplicada dentro do texto bíblico. Né? Então, aí, sim, né? Biblicamente falando, dentro de uma interpretação bíblica, é exatamente isso. Aí você está correto. Exatamente isso. Humanamente, não é possível a demonstração. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos ser transformados para que a gente possa, de fato, apresentar esse amor, né? Que esse amor ágape. Aliás, só uma questão boba até, mas, né? Porque a gente não tem obrigação nenhuma de falar grego. Mas a pronúncia correta nem é ágape, né? A pronúncia correta aqui é agape. Né? Ou, vamos dizer assim, o acento estaria na segunda sílaba, né? Agape. A pronúncia correta seria agape. Que a grande maioria das pessoas ficou mais conhecido como ágape, né?
Você acho que Entendi. e acaba se tornando mais fácil falar, mas só um detalhezinho, só para você saber também, né? Que a pronúncia Porque, correta seria agape. porque eu fiquei, acho que fiquei um pouco na dúvida, porque Pedro, há um tempo atrás, nos capítulos anteriores, nós vimos que ele chorou, se arrependeu, né? Naquele momento que falam para ele, você também é um deles, você também é um deles porque você fala como ele, e, enfim. Aí depois vem acontecendo todos esses eventos aí. Só que nesse momento que Jesus faz essa pergunta para ele, ainda não, com certeza, nós também já sabemos, o Espírito Santo não tinha Hum. vindo ainda, né? Por isso que ele não foi capaz de ter esse amor ainda, então. Não, exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que a graça de Deus é manifesta nos nossos dias pela atuação que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Nós necessitamos do Espírito Santo para compreender quem é Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para aceitar a salvação. Nós precisamos do Espírito Santo para amar uns aos outros. Lembra que quando Jesus fala, aliás, eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso já ou não, acho que sim. Acho que foi, estou na dúvida se eu falei isso na quarta para você ou ontem para a turma da noite. Mas acho que foi na quarta. Que nisto saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, quer dizer, o amor é aquilo que identifica o cristão como um cristão autêntico. O amor uns pelos outros. E esse amor que nos identifica como cristão é exatamente esse amor ágape, né? Que só é possível pela transformação que é promovida pelo Espírito Santo nas nossas vidas, né? Quando nos concede, então, uma nova vida. Quando nós somos novas criaturas. Ou seja, saímos daquele estágio de homem natural e passamos para o estágio de homem espiritual. Entendi. E Jesus só faz essa pergunta a Pedro, né? Interessante, né? Porque os outros discípulos não. Nenhum dos discípulos teve esse amor, então. Nem o próprio João, chamado discípulo do amor, então, teve esse amor Uhum, incondicional. exatamente. Aliás, João estava lá no Sinédrio, né, durante o julgamento. O texto bíblico vai dizer que não era só Pedro que estava lá. João também foi. Aliás, quem deu um jeitinho de Pedro entrar foi exatamente João, né, que estava ali. E João foi o único discípulo que estava no momento da crucificação. Mas aqui o que a gente vê dentro de um conceito geral no texto bíblico é que essa conversa que Jesus teve com Pedro, ela foi necessária para um tratamento pessoal. Pedro precisava desse tratamento pessoal. Talvez até em função de um resquício de algo que ele tinha dentro de si relacionado com o fato de ter negado Jesus. Porque o texto bíblico vai dizer, e aí eu fico imaginando a cena, né? Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o texto bíblico diz que Pedro olha para Jesus e Jesus olha para ele, eles cruzam olhares. Então, e aí que Pedro sai dali, chora amargamente, sai dali. Então eu fico imaginando assim o sentimento de Pedro em relação àquilo e talvez tenha visto no olhar de Jesus uma condenação. Entendo. Isso foi de grande importância para ele, para Pedro. Entendo, então, dá a entender, na verdade, dá a entender que ele mesmo não havia se perdoado pelo fato de que aconteceu anterior. Dá a entender. Dá a Exatamente, entender. exatamente. Então, dentro de um contexto geral, nós poderíamos tranquilamente chegar a essa conclusão, né? Que Pedro precisava, então, dessa conversa, desse tratamento ali com Jesus, né? E é interessante que
Pedro nega 3 vezes e aqui Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes para ele. Interessante. Eu nunca parei para pensar assim, para analisar assim. E aí ele se entristece na terceira vez exatamente por causa disso, porque ele percebe, né, que Jesus, apesar de tudo o que ele fez, Jesus o amava, né, e o amava incondicionalmente, o amor pleno. E que ele era incapaz de amar Jesus de volta, né, de retornar com esse mesmo amor. Até porque haviam, assim, haviam os 3 aí, eram 12, mas assim, 3 eram mais chegados, né? E ele estava aí entre os 3, né? E até, depois é mais para frente que ele ressuscita Dorca, né? Uma, Dorcas, né? Uma mulher. Aí depois, logo depois vem o Espírito Santo, aí há uma entrega total dele, aí vem a manifestação do poder de Deus, ele começa a curar, aí vem até essa mulher Dorcas aí que havia falecido é ressuscitada, se eu não me engano. Interessante. Muito bem, então aqui não são considerações finais, tá? Mas são algumas considerações que eu queria fazer assim sobre esses relatos, né? Primeiro, Paulo vai dizer lá em Coríntios 15, 14, 1 Coríntios, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a ressurreição é o elemento essencial da fé cristã. Sem ressurreição não haveria cristianismo, né? É isso que nós vimos aqui, eu falei para você lá na página 132, que são aquelas teorias, né, de que Jesus, na verdade, não teria ressuscitado. Existem muitos cristãos que se declaram cristãos que não creem que Jesus ressuscitou. Mas se declaram cristãos por quê? Porque acham bonito a história de Jesus, acham bonito os ensinamentos de Jesus, mas não creem, né, na sua ressurreição. Eu vou dizer que não dá para falar que esse tipo de pessoa é cristã, de fato, mas apenas é uma fé confessada, né? Aliás, nem é fé, né? Porque nem nisso crê. A Bíblia vai dizer que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, então não tem razão nenhuma para a gente se declarar cristão. Não tem nem razão nenhuma para pregar o evangelho. Porque não existe boa nova. Não existe boa nova. Não existe evangelho, na verdade, sem a ressurreição. Então, essas pessoas, às vezes, que se dizem cristãs, mas que não creem na ressurreição, não são cristãs de fato, né? Para ser cristão, um elemento essencial da fé cristã é exatamente crer na ressurreição. Crer que Jesus, de fato, ressuscitou e que nós, um dia, pelo fato de ele ter ressuscitado, também ressuscitaremos. E essa palavra cristão, se eu não me engano, também foi a primeira vez que surgiu em Antioquia, né? Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria, exatamente. Foi lá a primeira vez que eles foram chamados assim. Até então, eles eram conhecidos como os nazarenos, né? Que eram seguidores de Jesus de Nazaré, chamados de nazarenos. Eles continuaram sendo chamados de nazarenos depois disso também, mas aí cristão acabou se tornando mais porque a palavra cristão ela está relacionada com a missão de Jesus como o Messias, né? Como o ungido, que a palavra ungido no grego é Christos, por isso que é Jesus Cristo, Jesus o Messias, né? Que vem a tradução do hebraico para o grego, né? Do Mashiach para Christos, né? Que significa a mesma coisa. Outro ponto é sobre aquilo que eu comentei com você durante o julgamento lá no Sinédrio de Jesus, o sacerdote rasga suas vestes. E rasgar as vestes é um ato até, de certa forma, comum dentro da Bíblia. As pessoas rasgavam suas vestes em
sentimento de dor, sentimento de tristeza, pesar por alguma situação que alguém estava passando ou que ela própria estava passando. Num sentimento, às vezes, qual que é? Fugiu a palavra agora, a palavra mais adequada, de indignação por alguma situação, como aconteceu no caso do sacerdote. Por que ele rasga suas vestes? Por indignação pelo fato de Jesus ter se declarado filho de Deus. Então, ele fala, blasfêmia, aí ele rasga as vestes. Então, é comum, né? O rasgar as vestes é comum na Bíblia. Porém, a lei judaica proibia o sumo sacerdote de fazer isso. O sumo sacerdote não poderia, em hipótese nenhuma, rasgar as suas vestes sacerdotais. Quando o sumo sacerdote fazia isso, ele estava implicitamente ali abrindo mão do seu sumo sacerdócio. Ele estava entregando o seu sumo sacerdócio para outra pessoa. E é claro que ele não fez isso conscientemente, falando, eu estou abrindo mão do meu sumo sacerdócio. Ele fez isso para demonstrar diante das pessoas ali o tamanho da indignação que ele estava diante da declaração que Jesus fez. Porém, isso era proibido pela lei. Agora, quando nós analisamos dentro do contexto espiritual, nós vemos que as ações do sumo sacerdote, elas mesmo que inconscientemente, são proféticas. Porque lembra-se mesmo o sumo sacerdote, numa outra ocasião, o que ele tinha dito a respeito de Jesus? Ele tinha, não diretamente a Jesus, mas ele disse, é necessário que uma pessoa morra no lugar do povo. E ele disse isso de forma profética, sem saber que ele estava profetizando, ele profetizou que deveria morrer em lugar do povo. E aqui, da mesma forma, de uma forma profética, de uma forma simbólica, quem é que assume a função de sumo sacerdote segundo o texto bíblico? Quando nós vamos lá para Hebreus, nós vemos que Jesus é o grande sumo sacerdote, eternamente, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui simbolicamente, espiritualmente, nós vemos aqui ele abrindo mão, então, do sumo sacerdote e entregando esse sumo sacerdócio para Jesus, né? Que ele não assume nesse momento, mas assume quando da sua ressurreição e ascensão. E aí ele se coloca como intercessor para sempre, né? Sem saber, é um contexto espiritual. Exatamente. Interessante também. E um último ponto aqui, né? Eu não sei se a gente já tinha falado disso durante o nosso estudo aqui, ou se a gente comentou disso lá em cultura judaica, mas existe uma polêmica, né, em relação ao que era o cantar do galo, porque quando Jesus diz assim para Pedro, né, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E em num dos 4 evangelhos, ele vai falar antes que o galo cante 2 vezes. Então, primeiro ponto, o galo cantou uma vez ou cantou 2 vezes? E aí nós vamos entender. Eu falo aqui não tem, mais uma vez, não tem contradição, que 3 dos evangelistas falam, o galo vai cantar, e você vai negar 3 vezes. O outro fala, antes que o galo cante 2. Tanto que esse evangelista que fala que Jesus disse 2 vezes que o galo ia cantar, ele nega uma, o galo canta. Aí ele nega mais 2, o galo canta a segunda vez. E nessa segunda vez, ele percebe o que ele tinha feito e faz a ligação com aquilo que Jesus tinha falado. Então não existe problema nenhum em relação a isso. Agora, esse galo, né? Era um galo bicho? Um galináceo? Ou era uma outra coisa? E aí existem muitos bons argumentos no sentido do que não era um galo de verdade, não era um galo bicho, né? Não era um animal. E quais são esses argumentos? Primeiro, a palavra utilizada aqui para cantar. A palavra no grego, ela não significa somente cantar, mas ressoar.
soar ou ressoar. Então, essa palavra no grego é utilizada, por exemplo, para ressoar de trombeta, para ressoar de tambor, para ressoar de instrumentos musicais. Tá? Um outro argumento que é relacionado com a criação de galos, né, que era proibido dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Sendo o galo considerado um animal que fazia muito sujeira, era proibido se comercializar ou fazer criação de galos dentro da cidade santa. Então, quando você vai lá na página 128, de novo, você percebe ali onde está a casa de Caifás, onde ele estava sendo julgado e de onde Pedro ouviu o galo cantar. Talvez fosse meio difícil que um galo fosse ouvido, né? Não sei se você conseguiu abrir aí. Você vê ali a casa de Caifás, fica bem ali no centro dos muros da cidade de Jerusalém. Então, esse é um argumento de que, como era proibido a criação de galos, não foi um galo de verdade. E o terceiro argumento, que a palavra, que havia uma troca de guardas durante as vigílias da noite. Então, a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. E nas trocas de guarda, nas mudanças de vigília, havia trocas de guarda. E aí, nessa página aqui, você vai perceber que a casa de Caifás ficava ali nos arredores do templo e um pouco mais para cima você tem a Fortaleza Antônia, que é onde era feita a troca de guarda. E aí o que acontecia? Havia 3 ressoares de trombeta nas trocas de guarda. Então a trombeta ressoava uma vez, ressoava 2, ressoava a terceira vez. E na terceira vez, então, se dava exatamente essa troca de guarda. Então aí a possibilidade desse ressoar ser o cantar do galo. E um quarto argumento que está relacionado com o texto de Marcos 13:35, que está escrito assim: Marcos 13:35, quando Jesus está falando a respeito da exortação à vigilância, né? O que está escrito lá? Ele fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Então aqui, essas 4 menções de Jesus, elas estão relacionadas com as 4 vigílias da noite. E a terceira vigília é exatamente chamada de cantar do galo. E foi exatamente ali próximo do horário em que Jesus foi julgado. Então, a primeira vigília, que era à tarde, das 6 às 9, à meia-noite, das 9 à meia-noite. O cantar do galo, da meia-noite às 3, que foi exatamente o intervalo de tempo em que Jesus foi levado para o Sinédrio e foi ali julgado. E aí, a hora que deu o cantar do galo, às 3 horas da manhã, é que foi aquele momento em que Pedro, ouvindo, já havia negado Jesus pela terceira vez e ouviu, então, o ressoar da trombeta da troca de guarda, e aí ele olha para Jesus e percebe, e aí ele sai dali. E depois, ao amanhecer, então, Jesus é levado diante dos romanos. Então, esses são os argumentos. São bons argumentos. Né? Eu posso afirmar com toda certeza e toda a convicção do mundo que era uma trombeta e não um galo de verdade? Não, não vou fazer isso. Mas existem bons argumentos para se acreditar nessa ideia. Até porque, em latim, essa palavra, né, do ressoar da trombeta, da troca de guarda, era chamado de galicínio. O galicinium, relacionado ao cantar do galo. Então, todos esses argumentos vão mostrar que a probabilidade maior é que, na verdade, não era um bicho, não era um galo de verdade, uma ave, mas era uma trombeta que foi ressoada ali na troca de guarda, né? Na mudança de vigília. Assim como a questão da ressurreição que eu falei há pouco para você.
né? Dá para afirmar com certeza? Eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas os argumentos são muito bons no sentido de que as pessoas que ressuscitaram eram aquelas pessoas que viviam naqueles dias. Muito bem. Agora, Eleclésio, nós vamos para uns pontos mais polêmicos do texto, tá? São dois pontos mais complicados de harmonização de texto, que são as narrativas sobre a negação de Pedro e são a narrativa sobre a ressurreição de Jesus, sobre a manhã do domingo, né? A manhã da ressurreição. Mas desses dois, o mais complicado, penso eu, é das narrativas aqui sobre a negação de Pedro. Então, vamos lá, só para fazer uma comparação de narrativa aqui. Então, como eu falei para vocês, o livro, ele não entra nessas polêmicas. Ele não vai trazer. Deixa eu até ver qual o número que está aqui. No tópico 1 aparece, né, na página 126, número 130 e 131, que vai falar a respeito do julgamento. E aí de Pedro, né, da negação de Pedro. Mas ele se resume a fazer uma narrativa, né, daquilo que aconteceu. Não entra nesse detalhe aí. Não quer entrar em polêmica. Até porque essa polêmica não tem uma solução, né? Essa que é a grande questão. Quer dizer, existem possíveis soluções, mas todas elas têm um certo probleminha aí. Vamos lá. Então, você tem aqui as narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, vou começar pelo mais simples aqui. A primeira negação. Todos eles concordam, né? Quem fez a pergunta para Pedro foi uma empregada do Sinédrio. A terceira negação. Também você não encontra nenhum problema, embora as narrativas sejam diferentes, mas Mateus e Marcos vão dizer que existiam algumas pessoas reunidas e alguém no meio dessas pessoas perguntou. Lucas vai falar que era um outro homem e João vai falar que era um servo do Sinédrio. De qualquer forma, também não encontro problema nenhum, né? Então, aqui, tanto na primeira negação quanto na segunda. Agora, e um outro ponto que também eu acho de menor importância, mas só para citar, né, que aqui Mateus, Marcos e Lucas vão falar que a primeira negação se dá no pátio ali da casa de Caifás e a segunda negação se dá no pórtico. Só Lucas que não diz, né, onde foi a segunda negação. Na narrativa de João, isso é invertido. Primeiro aparece a negação no pórtico e depois no pátio, né? E João fala que essa empregada, não é que aconteceu no pórtico necessariamente, mas que essa empregada era a pessoa que cuidava ali da entrada, né? Do local onde se entrava na casa de Caifás, para o pátio. E as pessoas indo no pátio ali se aquecendo, que era de madrugada, e aí acontece a segunda negativa, segundo João aqui. Então ocorre simplesmente essa inversão, mas é de menor importância, porque a distância do pátio para o pórtico é muito pequena, né? Não era uma distância absurda. A casa tinha um pequeno pátio e uma entrada. Então era muito, muito próximo ali o local, então, como eu disse, de menor importância. Agora, o grande problema se encontra aqui, ó, na segunda negação. Que aí você tem aqui uma diferença grande de narrativa. Por quê? Mateus vai falar, uma empregada perguntou. Aí outra empregada chegou e perguntou. Marcos vai dizer o quê? Primeiro, a empregada chegou a perguntar e a mesma empregada depois chegou para perguntar. Lucas vai falar que foi um homem. E João vai falar que algumas pessoas estavam reunidas e alguém do meio das pessoas perguntou. Aqui pode ser homem, pode ser mulher, enfim. Então, oi?
quatro aí, nesse caso aí, os quatro não concordam. Exatamente. João dá a possibilidade de ser tanto uma mulher quanto o homem, a mesma pessoa ou outra pessoa. Então, João deixa mais vago isso, né? Mas João você consegue encaixar com os outros três. e o fato de Mateus ser um dos apóstolos e João também não, porque Lucas e Marcos não foram apóstolos, né? Não foram. Então, aí vamos para as explicações possíveis, né? Então, a primeira explicação leva em consideração as testemunhas oculares. Então, essa primeira explicação vai levar mais em consideração João e Mateus, faziam parte dos 12. Né? João e Mateus. Só que o que acontece? A única testemunha ocular dos dois aqui era João. E João deixa vago, João não fala quem de fato era. E Mateus, que era um dos 12 que acompanhava, que fala que era uma outra empregada, então essa hipótese dá mais valor, dá mais peso para a narrativa de Mateus. O que vai acontecer? Vai dizer que Mateus, então, tem mais possibilidade de estar correto, porém Mateus não estava presente. Ele tinha fugido. Os únicos dois que estavam lá eram João e Pedro. E aí, Marcos escreve com base no relato de Pedro. E quem melhor do que Pedro, que passou pela situação, para dizer isso? Então, você tem esse problema aí para gerenciar. Né? Porque aí, se fosse, na verdade, dentro dessa visão, você daria mais crédito até para Marcos. Porque Marcos, embora não fosse um dos 12, o relato é a partir de alguém que estava lá, que passou pela situação, né? que foi questionado. Então, aí seria a mesma empregada, vamos dizer assim. Tem uma segunda explicação que vai dizer que, na verdade, não ocorreu 3 negações, mas 6 negações. Pedro negou Jesus 6 vezes. Por isso que existem essas diferenças de relato. Qual que é o problema disso? O problema é que o próprio Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Ponto. Então, né, não dá para falar que são 6 vezes. Então, você tem esse problema. Tem uma outra explicação que vai dizer o seguinte, simplesmente, ele vai falar, olha, gente, é o seguinte, cada um escreveu conforme o relato que ouviu. Mateus não estava lá, Marcos não estava lá, Lucas não estava lá, somente João estava lá. E João, que seria o único, talvez, testemunho ocular, que poderia falar de fato se foi um homem, se foi uma mulher, se foi a mesma empregada, se foi outra empregada, ele não fala. Ele deixa vago, né? Ele fala que foi alguém entre algumas pessoas que estavam ali. Que pode ser mulher, pode ser homem, pode ser qualquer pessoa. Né? Então ele vai falar, cada um escreveu conforme a história que ouviu. E Mateus escreveu, colocou lá que foi uma outra empregada, Marcos falou, foi a mesma, na verdade, perguntou, e Lucas vai falar que foi um homem. Né? Então, vai explicar. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Cada um escreveu conforme a narrativa que ouviu. Não seria mais fácil Pedro ter colocado em uma das suas epístolas gerais lá? Então, né? Poderia já ter colocado. Falou, só queria tirar uma dúvida aí do povo em relação a isso. Que aconteceu assim, assim, assim. Mas na questão espiritual, o que muda é o que não muda? Nada. Não muda nada. Né? Isso só serve para críticos do evangelho terem um argumento aí para questionar a validade, né? Eu confesso que a minha balança pesa mais aí para Marcos. Exatamente por quê? Porque foi baseado numa
na narrativa do próprio Pedro, né? A grande influência de Marcos foi Pedro, foi o apóstolo Pedro. E olha que eu comecei apontando, não foi nenhum dos apóstolos, e agora a balança pesa para ele. Então, Enfim, é claro que aprendendo. você, dependendo da circunstância, você precisa ponderar quem é, o que aconteceu, com base no que escreveu, quais as experiências que teve. Então você tem essa questão que, como eu disse, né, ela só serve para esses críticos terem alguma munição, vamos dizer assim, para querer questionar, né? Mas isso não muda absolutamente nada, né? Não muda absolutamente nada. Até eu costumo dizer o seguinte: se esse é o argumento para dizer que a Bíblia contém falhas, olha, sinceramente, você tem que procurar outro emprego, né? Porque crítico É, bíblico não vai dar pé. Porque é um negócio muito frágil, né? Muito complicado, porque é um negócio tão simples, né? De resolver. Mas aí o que se questiona em relação a isso é, mas e a inspiração bíblica então? Né? Onde que fica a inspiração bíblica? A inspiração bíblica, ela se dá essencialmente em relação àquilo que faz parte das doutrinas centrais do Evangelho, não de detalhes periféricos, né? Porque a inspiração, ela não vai dizer que os escritores foram fantoches na mão de Deus, mas que eles foram inspirados a escrever as escrituras no que diz respeito às doutrinas centrais, tanto que foram respeitados as características individuais de cada um dos escritores no que diz respeito a estilo literário, a conhecimento dos fatos. O próprio Lucas vai falar aqui antes de escrever, então se fosse simplesmente assim, Deus fala aí, Lucas não tinha feito uma pesquisa para escrever. Ele tinha que pegar e falar, Senhor, fala aí, eu vou escrever. Mas o texto vai dizer que Lucas empreendeu uma grande pesquisa, né? Vendo documentos, utilizando relatos de outras pessoas. Ele fez o trabalho de um historiador. Então, esses detalhes, eles são respeitados. É como aquele fato lá de Jericó. Jesus estava saindo, estava entrando em Jericó, né? Quando a cura dos cegos. Detalhe de menor importância que não afeta de nenhuma forma, simplesmente faz parte de, de uma ideia de que ele escreve a partir de determinados relatos, né, ok. que Professor, não afeta em nada, nada, nada a essência da mensagem, a essência do evangelho. ok. Sobre a acusação, eu estava aqui com a dúvida, sobre a acusação contra Jesus. A acusação só era possível se dar pelo Sinédrio. E há uma possibilidade de alguém do Sinédrio, um sacerdote, ter pago para alguém fazer essa acusação? Ou partiu deles mesmos a acusação? Ou sempre foi algo assim, vou pagar para alguém, você vai lá e acusa ele? O texto ele não deixa claro isso, mas que era possível era, tanto que eles compraram o próprio Judas, né, para entregar Jesus. Pagaram os soldados para inventar a história de que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo. Então nada impede de que isso de fato tivesse acontecido, embora o texto bíblico não deixe isso claro. Mas é possível sim porque foi tudo armado. O que essas pessoas estavam fazendo lá essa hora da madrugada? Ok. Cada um era para estar na E, sua casa dormindo, não era para estar ali. Então e na tudo lei armado. Quando deles? Jesus chega no Sinédrio, o circo já está armado. E na lei deles? Porque Jesus, nós falamos que foi difícil para ele até chegar no Gólgota com a cruz, mas sem falar do sofrimento também, que já havia sofrido muito antes, Uhum. chicoteado. Mas e essa questão da lei deles aí? Porque Jesus apanha deles aí, né? Eles vão cuspir em Jesus aí, não vão? Vão bater nele ou dar um murro em Uhum. Jesus aí. Sim. Quer dizer, vamos dizer assim, tudo bem, um tanto que ignorante, não sei, tudo isso tem que acontecer, mas a que ponto os caras chegaram, não?
porque cuspiram e já Jesus começou a apanhar aí já, na verdade, né? Uhum, sim. Desde o momento em que ele foi preso, né, no Getsemane, levado, acorrentado. Ou A seja, lei deles aí não falava nada? não, ela fala, a lei foi afrontada desde a hora que prenderam Jesus, né, do horário que prenderam, a forma que prenderam, a forma do julgamento. Então tá tudo errado. Na verdade, foi tudo fora da lei, né? Então, esse fato de hostilizar Jesus dessa forma, com talvez cuspes, xingamentos, isso aí, diante de tudo que foi feito no julgamento, é até o de menos, né? Vamos dizer assim. Mas foi completamente contrário à lei, né? Não se permitia esse tipo de hostilização, mas tudo isso foi permitido pelos próprios membros do Sinédrio, né? Pelos próprios líderes ali. Apesar de terem alguns Entendo. que, mesmo que ocultamente, seguiam Jesus, como é o caso de José de Arimateia, mas ele não teve força ali naquele momento para influenciar, né, as outras pessoas em sentido oposto, porque estava tudo meio que armado ali. E a blasfêmia aí? A questão da blasfêmia aí se deu já por conta deles aí mesmo, né? Houve blasfêmia aí, né? Deles contra Do Jesus, né? ponto de vista deles, sim, porque Jesus se declarou ser Deus, né, ser o Filho de Deus. Então, dentro da visão deles, ocorreu a blasfêmia, porque na visão deles, Jesus não era quem ele dizia ser. Então, se você fala nesse sentido, não sendo aquilo que você diz ser, você corre com blasfêmia. A mesma coisa desses cristos que aparecem hoje aí, dizendo Jesus, né? Reencarnação de Jesus. Tem vários aí pelo mundo. Se diz que reencarnação de Jesus. Isso é blasfêmia. Então é como eles enxergavam Jesus da mesma forma que a gente enxerga hoje esses falsos cristos aí que aparecem. É uma blasfêmia, né? Do ponto de vista deles, Jesus blasfemou, porque eles não entendiam quem Jesus de fato era. Houve blasfêmia? Não pelo fato de que Jesus era quem dizia ser. Mas do ponto de vista deles, do ponto de vista legal, eles tinham base para acusar Jesus de blasfêmia. Só que, como eu disse, né, essa acusação era insuficiente para levar Jesus diante do tribunal romano. Se chegasse lá diante do tribunal romano com essa acusação, ele blasfemou contra a nossa lei. Falei, então se vira, resolva aí. Por que eu tenho que me intrometer nessas questões questões religiosas, né? A gente vê isso no próprio apóstolo Paulo, quando Paulo é preso lá em Jerusalém, quando ele volta da terceira viagem missionária, as autoridades romanas queriam soltar Paulo, porque ele não tinha feito nada. Essa é questão do templo lá, né? Questão da lei judaica, a lei dos judeus. Tanto que eles iam soltar, se Paulo não tivesse apelado a César, eles iam soltar Paulo. Ok. E Gamaliel? Gamaliel, será que já fazia parte desse sinédrio? O apóstolo Paulo provavelmente tinha quantos anos aí de idade aí, mais ou menos? Olha, aproximadamente, a gente pode dizer que Paulo teria ali em torno dos seus 20 anos, que entre 15 e 20 anos. Já era alguém que estava aprendendo aos pés de Gamaliel, sim. Gamaliel não fazia parte desse sinédrio aí, provavelmente. Ou Fazia, fazia, sei lá. fazia. Fazia. É. Porque o discurso dele vem logo à frente, mais um período mais à frente, aí quando quando o apóstolo Paulo ele se entrega aí de coração aí, entrega total ao Senhor. Né? Na verdade, Gamaliel ele aparece ali quando Pedro está na prisão, né? Que ele fala assim, ó, deixa esses homens irem, porque se for de Deus essa obra, vocês não vão poder parar. Né? E se não for, esse negócio daqui a pouco acaba. Então, esse é o conselho de Gamaliel. Então, ele já fazia parte ali do Sinédrio nesse tempo em que Jesus Então, foi julgado ali dentro do Sinédrio.
fica assim, então é bem possível que o apóstolo Paulo ele já tenha visto o Senhor Jesus um pouco antes, então, Sim, antes é de Damasco possível. ali. É possível. É possível sim. Ok. Se Paulo estivesse, o que é bem possível, em Jerusalém nesse tempo, por que é possível? Porque era tempo de festa. E aí os judeus iam para lá e certamente a família de Paulo estava lá. Então, uma possibilidade grande de que Paulo pudesse estar ali presente, né? Embora, como eu disse, é apenas uma conjectura, que também é bem possível que Paulo estivesse dormindo nesse momento, né? Nem estivesse talvez em Jerusalém, porque boa parte dos judeus não ficava em Jerusalém durante a noite, eles se retiravam e iam para as cidades vizinhas, como o próprio Jesus fazia. Ele se retirava à noite para Betânia. Porque essas questões ocultas aí nos escritos de Paulo, né? Até porque não tem nenhuma relevância mais, Não, não. mas assim, dá para conjecturar, né? Dá esse período aí. É possível. E aí tem o relato da ressurreição, que também tem alguns. Na sequência do relato pode ter alguma divergência aí. Então, vou até começar aqui pela sequência dos relatos, né? Mateus vai falar da aparição dos anjos, o encontro com Jesus, a aparição de Jesus, a notícia é levada aos discípulos e aí eles vão para Galiléia. Marcos acompanha aqui a mesma narrativa de Mateus, que é a aparição dos anjos, Jesus aparece, as mulheres, notícia aos discípulos. Lucas vai falar da aparição dos anjos, né? Não diz nada sobre a aparição de Jesus, a notícia aos discípulos, e aí depois da notícia Pedro vai ao túmulo. Então aqui você tem Mateus, Marcos e Lucas, você tem uma narrativa parecida. Quando você vai para João, primeiro chega a notícia a Pedro. Então a Maria Madalena vai no túmulo, vê o túmulo vazio, avisa Pedro, Pedro e João vão ao túmulo, saem correndo para contar para os demais, e aí Maria Madalena fica no túmulo, fica ali próximo, Jesus aparece, conversa com ela, e depois é que eles vão para Galiléia. Então, aqui na narrativa de João, parece que ele inverte a ordem aqui das situações. Mas esse ponto é facilmente explicado pelo fato de que os evangelistas, como a gente viu desde a primeira aula, desde lá do começo do nosso estudo sobre os evangelhos, que eles não têm intenção nenhuma em mostrar um relato cronológico dos fatos, simplesmente narrar as questões, não necessariamente em ordem cronológica. O objetivo de cada um é alcançado à medida que eles colocam cada um ali dentro de uma narrativa. Tanto que João, por exemplo, só cita Maria Madalena. Não cita nenhuma outra mulher. Ele vai citar somente Maria Madalena. E nós vamos ver pelos relatos que várias mulheres foram ali para o túmulo na manhã seguinte. E aí é o que a gente vai ver. Então, você resolve essa questão simplesmente invertendo a ordem dos acontecimentos daquilo que João narra. Então, aqui em relação à sequência do relato, depois eu vou mostrar um outro quadrinho que mostra essa sequência propriamente, né? Aliás, deixa eu só fazer um comentário, não sei se eu comentei no começo ou não, mas você viu o quadrinho cronológico, a tabela cronológica do relato dos evangelhos que eu mandei, né? Que é a tabela completa. Chegou a ver lá no grupo? Não deu tempo de abrir ainda. Ah, tá, mas Eu você vi viu que que eu mandou. mandei, né? Que aquela é a tabela completa do relato dos evangelhos. Eu coloquei todos as narrativas, né? Eu sei que aqui no livro tem, só que no livro ele tem esse problema de não estar encaixado ali na linha, né? Tá, às vezes fica difícil até de você identificar
do que está falando, você tem que ir lá na Bíblia. Então, ali na tabela, no Excel, fica mais fácil de visualizar essa sequência. Ok. Então, aqui, vamos lá. Primeira pergunta, né? Quem foi ao túmulo? Se você vai, vamos lá, vamos abrir lá, Mateus 27. Mas eu inventei de acompanhar minha menina nos últimos dias no exercício, fazer exercício. Parece que eu apanhei. No começo é um pouco assim, tanto que difícil, tá né? Eu doendo comecei tudo, a tá? trabalhar de bicicleta. É Meu bom, né? serviço é perto. Eu tô indo de bicicleta. Para descer, para ir é só alegria. Só alegria. Mas para vir embora, olha, a barra forte não tem marcha, não tem nada, haja perna, hein? Mas é saúde, viu? Mas essa é a melhor, né? É saúde, viu? Com certeza. Então vamos lá, Mateus 27, 61, vai dizer, ó, estavam sentadas em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Né? E que outra Maria é essa? Quando a gente vai lá para 28:1, diz assim, passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Então, fica claro aqui que a ideia do capítulo 28 é mostrar que as mesmas pessoas que estavam antes lá vendo o túmulo, estavam também, são aquelas que foram no dia seguinte para ver o túmulo. Então, aquelas que viram no dia antes, onde Jesus foi sepultado, no dia seguinte foram lá para terminar ali a unção do corpo de Jesus, né? A preparação do corpo de Jesus. Então, fica claro isso. Tá? Não fala exatamente aqui quem é essa outra Maria, mas vamos lá. Agora vamos lá para Marcos. Marcos 15. Marcos 15, 47, vai dizer assim, ó, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então aqui Marcos traz um elemento a mais. Maria, mãe de José. Tá? Só que no 16:1, ele vai dizer, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus e bem cedo foram ao túmulo. Então aqui ela fala, nós vimos em Mateus que as mesmas Marias que estavam um dia antes são aquelas que vão no túmulo. Sim. Marcos vai falar aqui Maria Madalena e Maria mãe de José. E no 16:1, Maria mãe de Tiago. Então mãe de José ou mãe de Tiago. E aqui alguns dizem que essa outra Maria, então, que Mateus fala, era Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque tanto Tiago quanto José, quanto Judas, eram meio-irmãos de Jesus. E aqui, então, Maria, mãe de José e Maria, mãe de Tiago, é a mesma pessoa. E Marcos acrescenta Salomé aqui também. Então, aí já Marcos vai falar que são 3 as mulheres que foram no túmulo. Né? Devia ter começado com João, porque João fala que foi Maria Madalena. João só faz menção de Maria Madalena. Mateus fala de Maria Madalena e outra Maria. Marcos fala Maria Madalena, Maria mãe de Tiago ou de José e Salomé. E Lucas, capítulo 23, verso 55, vai dizer o seguinte. Vai dizer assim, ó, 23:55. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então José de Arimateia. Né? Então as mulheres que tinham acompanhado, todas elas viram onde Jesus foi sepultado.
24:1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Que mulheres? Aquelas que tinham acompanhado Jesus. E aí você vai no verso número 10 e vai estar escrito: e essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, aqui, pela narrativa geral, quem foi ao túmulo? Várias mulheres, né? Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Joana e outras mulheres, né? Então, não eram só três, eram várias mulheres que foram ali ao túmulo naquele dia para a preparação do corpo de Jesus com os óleos aromáticos, né? Então, pela narrativa, por que alguns, João fala só de Maria Madalena, Mateus vai falar de Maria, outra Maria, Marcos coloca 3 e Lucas fala que tem um monte? Porque é apenas a questão do foco que se queria dar em relação às pessoas que foram lá, né? Todos eles são claros em falar a respeito de Maria Madalena, né? Citam nominalmente Maria Madalena ali, todos eles, né? É o único ponto em comum. Mas é como nós vimos, né? A narrativa dizer um foi ou dois foram, foi um, foi dois, né? Aquele que se fala que foi um não exclui o outro, simplesmente está colocando a ênfase naquela pessoa, como João faz, né? Então, sem grandes problemas aqui, né? E depois eu vou mostrar um quadro geral disso para ficar mais claro a sequência do que aconteceu. Quem fala as mulheres? Mateus e Marcos vão falar que foi um anjo. Lucas e João vão falar que foram 2 anjos. E aqui, mais uma vez, sem divergência nenhuma, como a gente falou, onde tem 2, com certeza tem um. Então, tinha 2, tinha um anjo, né? Aqui a gente sempre vai pela narrativa mais abrangente. Então, quantas mulheres tinham? Quantas mulheres foram no túmulo? Várias mulheres. Quantos anjos tinham ali? 2 anjos. A quem Jesus aparece? Mateus vai dizer que aparece as 2 mulheres, Marcos e João a Maria Madalena, e Lucas não faz menção da aparição de Jesus, ali próximo ao túmulo. Então, mais uma vez, onde estava Maria Madalena, estavam as demais mulheres também. Então, a quem Jesus aparece? A todas as mulheres. Com quem Jesus conversa? Com Maria Madalena. Ok. Tá? E aí, o quadrinho fica assim, né? Qual é a sequência desses relatos? As mulheres, então, vão até o sepulcro. Quais mulheres? Aquelas que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, que são citados principalmente por Lucas. E aí os textos relacionados. Essas mulheres veem os anjos, os 2 anjos, e que são anunciados a elas, então, por esses anjos, a ressurreição. Logo na sequência, Jesus aparece às mulheres e fala com Maria Madalena, especificamente, né? E aí tem os relatos aqui. As mulheres vão até os discípulos e contam o que tinha acontecido. Nesse momento, Pedro sai correndo e João vai atrás dele, mas João acaba chegando lá primeiro no túmulo e vê o túmulo vazio. E aí eles voltam, contam aos demais discípulos e os discípulos vão para Galiléia. E aí está a sequência dessas narrativas aí, a sequência do texto. Então, aqui as aparentes divergências, elas são perfeitamente harmonizadas aqui, sem maiores problemas, né? Como eu disse para você, o grande problema, né, vai aparecer aqui, nas diferenças de narrativa da negação de Pedro. A grande diferença, né, na segunda negação. E essa grande diferença nem é tão grande assim, né, como nós já conversamos sobre isso. Embora tenha uma dificuldade de harmonização, mas não se torna um grande problema.
né? E aí as aparições de Jesus, você tem um quadro mais completo na página 133, que eu já falei para você. Mas aqui ele coloca a sequência da narrativa apenas relacionados aos evangelhos, né? Então, primeiramente a Maria Madalena e as outras mulheres, depois aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos 11 em Jerusalém. Então ele aparece primeiro aos 10, Tomé não estava, depois Tomé se junta. Depois, junto ao Mar da Galileia, a 7 discípulos, e aí eles voltam para Jerusalém, né, onde ocorre a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, né? Jesus os conduz ali até o Monte das Oliveiras e ascende aos céus. Então essa é a sequência das aparições de Jesus narradas pelos evangelhos, sem considerar aquelas que são narradas no livro de Atos também. Fechou, Eliclésio? Fechou. Olha aí, depois de 3 meses, conseguimos chegar no fim do nosso estudo aqui. Só passar na prova agora. Só passar na prova. Isso é o de menos, isso é mais fácil, mais fácil. Então, assim, Eliclésio, algumas considerações aqui, tá? Como é um estudo longo, é claro que muito do que nós talvez tenhamos conversado lá nas primeiras aulas não esteja tão claro assim na mente, né? Mas As viagens. não, tem várias. Vai ali, volta aqui. Mas assim, o que você tem a mais hoje do que você tinha quando a gente começou? Primeiro, material de pesquisa. Tá? Então você tem aí um material que você pode a qualquer momento dar uma olhada na dúvida e assim, guardar as informações, isso somente acontece com a reiteração de estudo. Você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Cada vez que você estuda, você vai gravando melhor as informações. Segundo ponto. Você não vai estar mais cru em relação às informações. Daqui para frente, quando você ouvir alguma coisa, mesmo que não venha todos os detalhes à mente logo do começo, mas, pô, peraí que eu já ouvi falar sobre isso, não é bem por aí, né? Vou procurar saber e vou te falar. Então, já não está mais cru no negócio, né? Na informação. E terceiro, que mesmo pelo fato de a gente ter ficado 3 meses, né? Um estudo longo, né? São 12 aulas que são insuficientes para a gente abordar todos os detalhes do texto. Então, mesmo a gente tendo esse estudo longo, ainda assim a gente não consegue ter abordado todos os detalhes do texto, porque são 4 evangelhos, é bastante coisa para analisar. Então, essas questões aqui, elas servem para nos dar uma boa base para continuar estudando. Tem algumas questões que talvez vão trazer dúvidas futuramente ainda, mas que a partir de agora, então, você já tem uma base um pouquinho melhor para responder a questionamentos, né? E quando a informação já passou uma vez pela mente, mesmo que você não consiga lembrar de fatos assim de pronto, né, quando é perguntado, mas a partir do momento que você vai para o material de pesquisa, vai para a Bíblia, aquilo vem mais fácil à mente. Se nunca passou pela mente, ela não vai aparecer. Mas uma vez que passou, você consegue recuperar, né? Nossa memória vai lá na gavetinha, puxa a gavetinha e consegue abrir a informação. Eu espero, assim, da minha parte, Eliclésio, ter, se não tudo, mas pelo menos a grande parte, né, a maioria das dúvidas ter sanado. Mas eu tenho certeza que o grande ensinador, que é o Espírito Santo,
no momento certo, vai trazer à memória aquilo que seja necessário, né? E vai completar aí a informação. Com certeza. Agradeço ao empenho aí, né? A audiência e a paciência. Você sempre firme aí, né? Nas aulas, para acompanhar as aulas, isso é muito bom, né? Eu sei que aqueles que não puderam acompanhar tiveram as suas razões também, seja a questão dos problemas com a própria internet ou questões de trabalho, enfim, né? As questões são várias aí, né? Mas Deus abençoe e retribua aí o esforço de você, o seu esforço. Amém. Amém. Também deixa aí os meus agradecimentos aí pela dedicação ia falar de nos ensinar, né? Mas só por enquanto só está eu aqui, de me ensinar e o segredo eu sei que está tudo, mas dando continuidade no dia a dia, né? E assim, pode falar nos, né? Porque o vídeo está gravado, né? E aí as outras pessoas podem ver o vídeo depois também. Então, também. mas amém. Então, é isso aí, Liclécio. Terminamos um pouquinho mais cedo hoje, né? A nossa aula. Economizamos 1 hora aí do relógio. E então a prova semana que vem, que eu vou mandar lá para a Silvia, para o Wesley, já aviso que vai ser com consulta, vai ser baseado nos eventos do capítulo 7 em diante, capítulo 7 até o 12. Ok. Beleza? Mas com a Bíblia na mão, tenho certeza que vai ser mais tranquilo para fazer a prova. Tá joia. Vamos orar então para encerrar a nossa aula? Vamos sim. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Nessa aula que estamos encerrando, mais esse ciclo, a Deus, que o Senhor até aqui nos acompanhou, nos abençoou com os estudos, com as reflexões a respeito da Tua Santa Palavra, que tudo isso possa gerar efeito nas nossas vidas de forma a nos capacitar e nos transformar todos os dias, para que estreitemos o nosso relacionamento com o Senhor, para que dependamos cada vez mais da Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa-nos, dá-nos um dia abençoado, que tenhamos uma semana também na Tua presença e que estejamos sempre prontos e aptos, Deus, a fazer a Tua vontade. Pai, é no nome de Jesus que nós pedimos e nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Tudo bem, Eliclécio. Fica na paz, Deus abençoe, bom dia. Boa semana. E se tiver mais alguma dúvida, algum questionamento aí na hora dos estudos, eu fico à disposição. Ok, um abraço e um ótimo final de semana. Até então. Deus abençoe. Até.